O André Luiz diz assim para nós: não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então é a lição do capítulo 2 da obra Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. Princípios redentores. Coloca para nós o irmão. Querido amigo Jesus, estamos agradecendo a oportunidade, rogando ao teu coração que nos envolva, envolvendo toda a casa que nos acolhe e nos assiste, permitindo, Senhor, aos seus mensageiros estarem presentes, atuando em favor de todos nós, encarnados, e os corações já desenfaixados do corpo, que aqui também vem, Senhor, a busca de esclarecimento, de acolhimento, de amparo. Que a tua luz seja o farol a guiar nossos passos e que nós, amado Mestre Jesus, saibamos estarmos receptivos aos vossos ensinamentos e nos propormos de forma sincera a iniciarmos em nós a grande reforma para nos tornarmos, amado Mestre, cidadãos de bem, sendo amanhã bem melhores do que temos sido hoje. Assim sendo, Senhor, nós te rogamos, sê conosco, hoje e sempre, que assim o seja. Então, uma boa noite para todos. Hoje nós tivemos aí um contratempo com
a irmã que estaria aqui conosco, parece que ela teve um probleminha aí no trânsito, e não nós podemos envolver ela com muito carinho, a Eliane Batista, tarefeira lá e grande trabalhadora da casa de Albino Teixeira, para que ela receba com muito carinho as nossas vibrações. Então, eles empurram a gente. Continuidade, então, livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, e hoje é o capítulo 18, A Bênção do Estímulo. Título proposto por Neio Lúcio. Então nós vamos fazer a leitura primeiro do texto. Eu não sei se todos leram ou já conhecem essa lição. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. De uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial, o infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna.
No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre, com inexcedível carinho. Sorriu, satisfeita, e abriu-o sem grande esforço, com assombro dos filhos. Porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa e empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com um júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e finda a ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. É a lição trazida por Neo Lúcio naquela noite inovidável na cidade de Cafarnaum, onde Jesus se encontrava na singela e modesta residência de um dos seus apóstolos, Pedro. Pois que no livro, nas lições anteriores, Neo Lúcio traz para nós justamente esse detalhe importante. Jesus sempre se encontrava à casa de Pedro, onde, ao estar em Cafarnaum, pernoitava. E é óbvio que, estando à casa de Pedro, os outros discípulos, em especial os próprios apóstolos, iam até a singela e modesta casa, pois que as noites se tornaram incomparáveis com a presença do Mestre, onde sempre a sua palavra trazia ensinamento, consolo, conforto. E dentro dessa lição, nós estamos observando justamente isso. Pois que,
Os apóstolos, os discípulos, sempre estavam trazendo comentários alusivos àquilo que acontece no dia a dia como nós. Nós vivenciamos as nossas existências dentro das atividades que cada um de nós necessitamos exercitar para suprir essas necessidades diante dessa atual existência, e lidamos com diversas pessoas, com diversas situações. Assim também eram os apóstolos. E óbvio que com o Mestre ali trazendo para eles ensinamentos novos, abrindo seus corações, suas mentes, para um entendimento mais profundo acerca das Escrituras Sagradas, da lei divina, eles sempre traziam suas dúvidas, e naquela noite, conforme foi colocado por Neo Lúcio no início, eles estavam querendo entender a verdade. E aqui no final nós vamos observar, na fala de Jesus, que a pretexto de querermos ascender à verdade, muitos de nós, às vezes, ao fazermos, o fazemos de forma descaridosa. Pois que o Mestre ensina, nenhum de nós temos o dever de destruir em quem quer que seja a luz da esperança. Pois se a lei divina, ela está nos impulsionando a buscarmos sempre aquilo que é o melhor, a felicidade plena, e hoje, tomando consciência da nossa realidade espiritual, sabendo que todos atingiremos esse patamar, não podemos sermos nós, como se diz, aquele que vai levar o desânimo, a falta de ânimo, ou aumentar o sofrimento ou o desespero das pessoas, principalmente daqueles com os quais nós convivemos no dia a dia, principalmente eles. Então, naquela noite, os apóstolos estavam justamente versando sobre a verdade. E eles colocam dentro da fala deles, do diálogo que estavam ali realizando, que era um dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, nós seguirmos e nos pautarmos dentro da verdade. Bom, só que tem um detalhe. Os apóstolos estavam diante da verdade maior que nós temos na terra: Jesus. E eles, claro, assim como nós, traziam as suas verdades, em conformidade com a percepção, com a compreensão, com o entendimento que cada um de nós temos da própria vida. E o interessante é que Jesus sempre ali os ouvia, observando o movimento de cada um. Mas não era uma observação comum. Lembremos, e hoje nós podemos atestar isso com uma maior tranquilidade. Nós estamos diante de Jesus, o Cristo, um Espírito que atingiu um grau de pureza, um Espírito que a verdade para ele é ainda
para nós, inabordável. A verdade que ele tem, a verdade que ele conquistou, para nós, estamos muito distantes ainda. Assim como os próprios apóstolos ali presentes, apesar de serem espíritos que tiveram uma preparação para coadjuvarem Jesus, ainda traziam suas dificuldades. Lembremos, estamos num planeta de provas e expiações. E muitos deles, as dificuldades eram bem maiores do que nós possamos imaginar. Mas o que é a verdade? O que representa a verdade? O que constitui a verdade? Cada um de nós que aqui nos encontramos temos a nossa verdade. Mas será que a nossa verdade, ela realmente prevalece diante da verdade maior que Jesus revelou e exemplificou? E se colocou como um roteiro a fim de que nós pudéssemos segui-lo? Então, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, dentro da questão 628, vamos abrir aqui o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele vai fazer uma pergunta à espiritualidade justamente em cima da verdade. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que a verdade ela não está presente, ela não está colocada, ela não foi posta, a fim de que todos possam atingi-la, alcançá-la? Naquele momento, na casa de Pedro, os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam próximos, naquela roda de conversa, de diálogo, onde Jesus se fazia presente, será que a consciência deles os permitiram compreender toda a extensão da verdade que Jesus os trazia? Ou só muito tempo depois eles foram lapidando essa proposta dentro de si mesmos, assim como nós? Por exemplo, às vezes chegamos na casa espírita e ficamos deslumbrados com algumas coisas, não é verdade? Na redundância, como por exemplo, de sabermos que nós já tivemos outras existências, de sabermos que somos esses mortais, que a reencarnação é uma realidade. Isso a gente fica sabendo. Mas a gente não tem consciência daquilo que fomos. Podemos ter alguns flashes, alguns insights, alguma colocação por parte da espiritualidade, mas bem rápida e simples. Pois nós não temos uma consciência que nos permite abranger várias existências. E dentro dessas existências, trazer para a atualidade de nossa consciência, como se nós estivéssemos, neste momento, o domínio de todas elas, dentro de um fio condutor, no campo da sequência das existências. Pois que as reencarnações, elas são sequências de uma existência para a outra. Nós não temos
Mas ali, diante dos discípulos e apóstolos, Jesus conhecia cada um deles. Sabia da intimidade, das dificuldades e muito mais. Sabia das existências que cada um daqueles espíritos tiveram. Não somente no plano físico do planeta que nós habitamos, mas como também a ficha espiritual deles, caso eles vieram de outros orbes planetários. A gente precisa pensar nisso, e a gente não pensa sobre isso. Pois nós estamos diante do Cristo planetário. Nada acontece na Terra sem que Jesus o saiba. Nada. E nada vai acontecer sem que Jesus o permita. Isso tem que ficar claro para nós. Mas é difícil aceitar isso e entender isso. Mas é uma verdade. Uma verdade e uma realidade que ainda, para muitos corações, está distante. Até mesmo para nós. Para os próprios apóstolos ali presentes, vivendo diante de uma situação onde o Império Romano dominava. E eles tinham que viverem para suprir suas necessidades com as dificuldades, através dos trabalhos que cada um realizava, a grande maioria pescadores, sabemos disso, outros não, como por exemplo o apóstolo Levi, o Mateus, que tinha como profissão a coletoria de impostos, trabalhava na coletânea de impostos. O próprio Judas Iscariotes, cuja família do mesmo, segundo os historiadores, era de comerciantes. Nem todos eram pescadores. Mas pescadores que também eram comerciantes, pois tinham que comercializar o peixe. Será que eles sabiam que Jesus, ali presente, representava a verdade maior? Acredito que não. Pelo menos naquele momento. Depois, com certeza, os acontecimentos surgindo, eles iam trabalhando. E a espiritualidade responde: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Então, Jesus, ele vai trabalhar justamente dentro de um campo pedagógico, ministrando parcelas da verdade maior, a fim de que nós pudéssemos irmos absorvendo dentro do tempo que cada um de nós temos. O meu tempo não é o mesmo tempo de Nestor, não é o mesmo tempo de Fernando, não é o mesmo tempo de Marília, de Valdir. Cada espírito trabalha o seu próprio tempo, embora, diante de uma realidade maior, nós temos o espaço e o tempo condizente para edificarmos em nós essa proposta da verdade. Assim como cada semente, ao ser lançada à terra, cada espécie vai se desenvolver, vai florescer e frutificar de acordo com seu próprio tempo. Assim também é o Espírito.
E Jesus sabia e respeitava isso. Mas nós não somos assim. Pois para nós, o tempo tem que ser aqui, agora, ou então para ontem. É o imediatismo. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Olha a colocação dos Espíritos. Eles estão dizendo que a humanidade recebe, a partir da doutrina dos Espíritos, instruções e comunicações onde, em nenhuma fase, até mesmo quando Jesus esteve entre nós, fez com que nós pudéssemos adquirir um conhecimento tão amplo. É o que eles estão dizendo. Porque o próprio Cristo disse: nem tudo podeis compreender agora. Mas rogarei ao Pai, e Ele, em meu nome, vos enviará o Espírito de verdade. Não somente para relembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e exemplificado, mas trazendo muito mais coisas. E assim a doutrina espírita tem realizado. Mas a espiritualidade diz: havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que aos seus olhos eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Então, na história da humanidade, diante das civilizações, muito chegou ao ser humano no seu processo evolutivo. E muitas dessas filosofias, dessas ciências, dessas religiões foram consideradas sagradas, algumas profanas, como é colocado aqui pela espiritualidade. E muitas dessas filosofia, ciência e até mesmo religião, embora trazendo as suas verdades, muitas dessas verdades estavam em equívoco, em erro. Vou citar um exemplo. Todos nós já ouvimos falar de Pitágoras, o grande matemático, filósofo grego, que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, contemporâneo de Sócrates. Um grande sábio também da antiguidade, como o próprio Sócrates. E Pitágoras, ele, numa determinada fase da sua existência, ele foi aurir, dentro da civilização egípcia, conhecimentos, onde ele passou um bom período naquilo que hoje entendemos como sendo os templos iniciáticos do Antigo Egito. E lá, ele aprendeu a doutrina da metempsicose. Alguém já ouviu falar? Não, vocês nunca ouviram, né? Vocês nunca ouviram falar em metempsicose? Já, né? O que é? Quando tem a morte, vai para É a pluralidade das existências, onde a alma, sendo imortal, ela
poderá retornar ao plano físico, não somente no corpo de um animal, como também de um vegetal. Olha, a pluralidade das existências é uma verdade? É uma verdade. É uma realidade. Mas a forma como era trabalhada e ensinada trazia equívocos. É que a espiritualidade está trazendo. Porque aqui mesmo, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta à espiritualidade acerca disso, sabia? Como, por exemplo, vamos lá, relembrar vocês. A doutrina da metempsicose. Olha que coisa interessante. Está aqui na questão 500... Aqui é 600. Vamos celular tocando aí. Oi? Ai, ai. Gente, onde é que está a questão? Fugiu aqui. (542). Não. Gente, fugiu. Depois eu acho aqui para nós. Vamos pesquisar. Metempsicose, está no Livro dos Espíritos. Fugiu aqui aonde se encontra. Quando Kardec pergunta sobre a metempsicose, dentro do Livro dos Espíritos. Pois quem achar aí? Não, já achei. Já achei. Aqui é assim. É porque está errado. 611, isso mesmo, 611. Questão 611. Metempsicose. O termo uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose. O que é a metempsicose? A pluralidade das existências. Então está na questão 611 do Livro dos Espíritos. É o último livro da segunda parte, intitulado Os Três Reinos. Questão 611. Resposta. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem na influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Não é verdade. Porque na filosofia, em especial dos hindus, através da pluralidade das existências, ainda tem essa crença. E Pitágoras auriu a metempsicose e trabalhava a proposta da pluralidade das existências, da imortalidade da alma. Porém,
com esse equívoco. Por quê? A verdade está ali, no fundo, mas com uma aparência que necessita ser trabalhada, burilada. Da mesma forma que o diamante bruto precisa ser lapidado. Assim é o espírito. E é isso que a espiritualidade está respondendo aqui a Allan Kardec na questão 628. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. E eles pedem mais. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são, pois podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, os discípulos e apóstolos, querendo entender a verdade, sem conhecerem profundamente a verdade, pois estavam diante da verdade maior, que era Jesus, o que é Jesus, coloca ela como acima de todas as obrigações de todos nós. O Filipe, um dos apóstolos, afiançou: para se cultuar a realidade, não devemos aniquilar o consolo a quem quer que seja. Isto é, uma pessoa está vivendo uma realidade. Você está vendo a dificuldade da pessoa. Você vai lá e vai aumentar a carga de dificuldade da pessoa? Olha que coisa interessante. Então, o Filipe já trazia essa consciência. Porque não há necessidade de nós aumentarmos o sofrimento de quem quer que seja. A pessoa já está sofrendo, você vai aumentar o sofrimento? Qual é o objetivo? Consolar. E talvez por reportar-se André, aí o André é outro apóstolo. Bom, mas às vezes o mestre, ele conversando ali, fala com tanta franqueza diante dos mais variados problemas da vida. Como é que nós vamos trabalhar isso? Pois que, se não podemos, em determinados momentos, agirmos com franqueza, não é fugir à verdade? Como conciliar isso? Como trabalhar isso? Não é assim? Às vezes, nós passamos por determinadas situações em que nós temos que ser francos, verdadeiros, diretos. Mas será que o outro coração vai saber interpretar? Então, tem essa dificuldade. E às vezes, o outro coração, não sabendo interpretar, cria-se um problema danado, que pode se arrastar pela atual existência, vem a desencarnação e rolar pelas existências afora. Quantos maus entendidos, às vezes, nós somos alvos. Por quantos males entendidos nós, como espíritos, ao longo dessas existências, já sofremos ou até mesmo já apontamos. Mal entendido.
Olha, diante de um mal-entendido, cego, porque até mesmo vendo, a gente é cego, sabia? O benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel, rompeu de forma drástica a sua relação conjugal com a mãe dos seus filhos naquela existência, há 2000 anos atrás, quando ele envergava o senador Públio Lentulus, pois que seus olhos viram algo que não era verdade. A realidade era bem diferente daquilo que ele estava enxergando. Assim somos nós. Às vezes nós estamos enxergando algo, achando que é verdade, que é realidade, mas não é. Essa história está na obra Há 2000 anos, quando sua esposa, que é uma das personagens da obra, Lívia, procura o governador Pilatos para interceder por Jesus, que havia sido levado ao julgamento, e ela soube, através de uma das suas servas, chamada Ana, que as autoridades religiosas do Israel iriam levá-lo para as autoridades romanas, a fim de que elas decidissem o futuro do mestre. E tudo estava indicando que ele seria condenado à pena de morte. Lívia, ela então sai à noite, troca de roupa com a sua serva, para não ser reconhecida como uma dama da sociedade, vai até a residência de Pilatos, pede-lhe uma audiência. Alguém chega a Pilatos e diz: olha, a esposa do senador está aí. Sim, Lívia é, porque o Pilatos estava tentando seduzir Lívia já há um bom tempo, e ela firme. Está narrado no livro. Quando ele soube que ela estava ali, olha a mente, pede ela para me aguardar no aposento X. Dentro dessa trama, corações que queriam intriga e eliminar o casal, tendo em vista que o seu marido, Públio Lentulus, ali se encontrava como um auditor do imperador romano, na administração de Pilatos, e estava atrapalhando outros interesses daqueles que estavam junto a Pilatos. Eles então vão até Públio Lentulus e diz a ele: olha, cadê sua mulher? Eu falei assim: está no aposento. Então vai lá ver se ela está lá. E ele foi. Não estava. Procura pela casa, não acha, chama a serva Ana. Ana vem. Onde está? E ela fala assim: olha, meu senhor, eu não sei. Como não sabe? Eu não sei. Ela teve que se calar. Ela saiu, mas não disse para onde ia. E de fato, Lívia saiu, mas não disse para onde ia. Então, eles levaram Públio Lentulus à residência de Pilatos e ficaram à espreita. Quando Públio viu de longe ela saindo de um dos aposentos e, logo em seguida, Pilatos também saindo. O que veio à mente dele? Que a sua mulher estava traindo. E, diante desse fato, 25 anos ele a manteve dentro do lar, mas sem tocar
e dirigindo a palavra a ela apenas por sim, por não. Embora o seu coração a amasse. E Lívia, durante 25 anos, ali, sem queixa, tentou dizer para ele o motivo real pelo qual ela havia ido, e ele não quis aceitar. Não me venha. Porque nessa hora, a paixão faz com que a pessoa fique ensanguecida. Naquele momento, ela, com toda a sua franqueza, querendo colocar a verdade, ele não soube acolher. E aí, pagou um preço por isso. E é isso que Filipe e André estavam tentando dialogar, e os outros apóstolos ali ouvindo, Jesus percebendo. Ele então narra para eles uma história de um pai de família que tinha 6 filhos e 6 filhos homens. E esse pai estava indo bem nos negócios. Mas de repente, vem as crises, né? As crises de vez em quando ronda a gente. Os negócios foram mal, perdeu quase que tudo, as dificuldades financeiras se assomaram, juntamente com as dificuldades financeiras, as dívidas tornaram-se como bola de neve, não teve como que arcar, e entrando numa espécie de depressão, podemos utilizar essa palavra, narra o Cristo que o infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Assim também, muitos de nós, diante de certas situações da vida, nos desequilibramos. E o que o Cristo está ensinando? Firmeza. Os golpes vêm, mas há uma causa. Vivenciando as consequências, se faz necessário buscarmos compreender as causas. E é o que a grande maioria de nós não conseguimos trabalhar. Procurarmos as causas, pois ficamos presos aos efeitos. E dentro dos efeitos, nós nos mergulhamos e vamos afundando com ele. Então, Cristo nos ensina. Você está vivenciando uma situação cujos efeitos são danosos? Qual é a causa? E nós não temos coragem para trabalhar em nós a causa, pois que a causa nos leva a uma verdade. Verdade que nós não queremos saber. Nós queremos fugir. Nós queremos nos esconder dela. Pois que essa verdade nos desnuda diante da realidade maior, como espíritos, perante a nossa consciência e perante a lei divina. Mas esse cidadão não conseguiu suportar os golpes e após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores, ele desencarna. A mãe, a esposa, mãe de 6 filhos. E os 6 ainda jovens. Enxuga seu pranto. Reúne a mesa com cada um deles para uma conversa. E os 6, assim como os apóstolos, quando Jesus partiu, e agora? O que vai ser de nós? Os 6 fizeram isso. E agora, mãe? Sem papai? Com as dívidas assomadas? O que será de nós? Como vamos prosseguir? Como vamos viver? A mãe
verificando que todos eles amargurados, e diz Ney Lúcio, absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo, já estavam nocauteados. Ela medita no sentido de que Jesus coloca para nós a necessidade de buscarmos a inspiração maior. Porque ele colocou, cercada de tantas lamentações e lágrimas, os meninos chorando, lamentando, ela medita como buscando força interna e a inspiração. Agora veja bem, para chegar ao campo da meditação não é tão simples. Pois que são etapas que o espírito necessita trabalhar em si mesmo. Nós precisamos ter o hábito de discernir. Nós não temos. O que é discernir? É buscar conhecer aquilo que é certo daquilo que é errado. Para buscar conhecer o que é certo e o que é errado, temos que ter, então, que trabalhar conosco o estudo que edifica, de forma disciplinada, sistematizada, para que, então, possamos aprender a refletir. São 3 pontos. Ter o hábito do discernimento, que é buscar o conhecimento, através do estudo que edifica, que constrói, para que as reflexões possam ser mais proveitosas, maduras, a fim de que a meditação trabalhe conosco em um patamar mais elevado. Quem nos fala isso não sou eu, não. É Aulus, um instrutor, assistente instrutor do espírito André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade. E sabe por que ele fala isso? Porque ele olha para André Luiz e para o outro personagem da obra chamado Hilário e diz para eles: a grande percentagem dos espíritos, como nós na Terra, temos a mente parasitária. Mente parasitária. O que é isso? Mente parasitária é nutrir-se de outras mentes mais vigorosas. Nós nos acomodamos a não trabalhar conosco o nosso processo de interiorização. Então nós nos permitimos seguirmos numa onda dentro, e aí é colocado por Aulus, da craveira comum. Craveira, ele utiliza essa expressão. Não é caveira, não. Craveira significa padrão, norma, que a sociedade estabelece, a fim de que a pessoa siga. E dentro disso, a mente se torna parasitária. Isto é, nutre. O parasita nutre, é um organismo vivo que se nutre de um outro organismo mais vigoroso. E ele se acomoda. Mas está ali quietinho. Está se alimentando, está dormindo, está acomodado, ele vai querer mudar? Assim é a mente humana. Se acomoda. Mas essa mulher, Jesus está ensinando o quê? Ela meditou, porque ela já tinha saído desse patamar. Uma mulher valorosa. Não se deixando levar pelas lamentações dos filhos ali presentes. Porque poderia ser o contrário, não poderia? A mãe entrar num processo de tristeza e lamentação e os filhos querendo dar força. Mas são os filhos, e dicas de passagem, todos homens, acabrunhados. Ela, olha,
Espera um pouco. Foi lá, dentro da residência, voltou com uma caixa. Eles nunca tinham visto aquela caixa. E colocou no meio da mesa. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre, possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. Olha a colocação da previdência paternal. Está falando do pai aos filhos, de que ele havia pensado no futuro, que se algo acontecesse, eles não estariam sobrecarregados, pois poderiam se servir daquele cofre. E o que eles pensaram que tinham no cofre? Dinheiro, moeda. E moeda de ouro, né? Não, abre logo esse cofre, hein, mãe? Vamos usar. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Tem muita moeda de ouro ali dentro. Tem muita moeda de ouro ali dentro. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Como se diz, o que adianta eu dar para você essas moedas de ouro e você sair por aí gastando? Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, ela não colocou que ele morreu, não. Olha como Jesus vai trabalhando para que os apóstolos e discípulos pudessem refletir. Mas para refletir, tem que ter discernimento, buscar o conhecimento. Adquirir esse hábito através de um estudo com disciplina, com seriedade. Que Kardec nos ensina isso. Na introdução do Livro dos Espíritos. No item de número 8. Nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Isto é, aqui está o cofre, mas nós vamos abrir e lá que está a dívida? Não podemos guardar isso? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Então, o que ela diz? Olha, aqui tem uma fortuna. E eles associaram que havia dentro da caixa moedas. Queriam suprir todas as suas necessidades. Concordam comigo em abrir só depois? Vamos ser firme? Vamos levantar a cabeça? Vamos buscar através da dignidade o trabalho honesto e justo? Vocês são jovens? Têm uma vida pela frente? O pai de vocês agora está repousando. Eu não disse que está morto, não. Está repousando. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante dos 6 filhos. Ninguém discordou. E no dia seguinte, se proporam a buscar de forma corajosa o serviço da terra. Foram ao trabalho. Valendo-se de grande gleba alugada, começaram então a plantar o trigo, com desvelo, trabalhando dignamente, com devotamento. 6 anos depois, todos os débitos da família estavam liquidados. E eles haviam atingido um grau bom diante daquela existência no que diz respeito a terem mais do que o necessário para viverem. Então vejam bem,
não é ter o necessário para sobreviver. Eles tiveram mais do que o necessário para viverem. É diferente. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, estava nem lembrando da caixa. Esqueceram. Certa noite, a genitora, todos reunidos, ela vem com a caixa e coloca na mesa. Lembra dessa caixa, meu filho? Desse cofre? Vamos abri-la? E todos, sim, mãe. Agora podemos abrir? Com assombro dos filhos, porém dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. Um pergaminho das Escrituras Sagradas de Salomão. Escrito assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Essa passagem está em qual livro da Bíblia, você sabe? Olha o que Neo Lúcio está trazendo. A mãe sabia o que estava dentro da caixa. Sabia ou não sabia? Mas ela colocou a caixa. Aqui temos uma fortuna. Seu pai nos legou para que nós pudéssemos utilizá-la caso realmente nós necessitarmos. Estamos, mas nós temos força, saúde. Vocês têm condições de se lançar ao trabalho de forma digna e honesta. Passaremos dificuldades? Passaremos. Mas nós vamos vencer. 6 anos depois, estavam bem. Quando a mãe abre, um pedaço de pergaminho surrado, antigo, está no capítulo 10 do livro de Provérbios, onde nós temos os ditos de Salomão. Capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu gostaria de ler aquilo que Neo Lúcio traz para nós. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho, e aqui a tradução de João Ferreira de Almeida está louco. Em outras traduções está insensato. Mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Olha o que tinha. Eles achavam que dentro da caixa havia um tesouro. Mas a justiça livra da morte. Trabalhando de forma digna e honesta, eles se livraram, não é da morte do corpo físico, mas aquilo que hoje possamos entender, a morte moral. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, na seara, é filho que envergonha. Está no capítulo 10, versículos 1 a 5, do livro Provérbios de Salomão. A passagem que Neo Lúcio nos traz. E que Jesus resgata naquele momento para os ouvintes, para os apóstolos, para os discípulos.
como a lhes dizer, a mãe, ao meditar, ela meditou com profundidade porque tinha o hábito de discernir, tinha um conhecimento. Ela se propôs, através deste conhecimento, trabalhar em si mesmo campos reflexivos que fizeram com que ela pudesse, naquele momento que acontece com todos nós em família, a morte, entre aspas, de um ente querido. Seu pai está repousando. Deixou-nos dívidas? Deixou. Vamos honrar. Porque ele nos deixou um legado. Está aqui. O que Jesus está querendo dizer a cada um de nós? Que se a verdade na terra é Ele, por que nós temos dado as costas para Ele? É uma reflexão que devemos fazer. E aí, o mestre, ao dizer sobre essa parte da Escritura, todos ficaram em silêncio. E aí ele arremata. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Isto é, ela faltou com a verdade? Ela faltou com a franqueza? Como que ela agiu? Então Jesus está nos ensinando que para cada momento devemos ter a habilidade de sabermos nos posicionarmos, não para ferir, maldizer, mas para sermos leais à nossa consciência, estimulando, esclarecendo e consolando. Às vezes, temos que dar um passo para trás. Mesmo que, naquele momento, a pessoa esteja vivenciando uma situação de equívoco, talvez a nossa colocação naquele momento não surtirá o efeito necessário. Foi o que a mãe fez. Seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. Jamais joguemos uma pá de terra na esperança ou no júbilo de quem quer que seja, mesmo que a pessoa seja completamente equivocada. Naquele momento, deixemos que a alegria contagiante a envolva. Mas estejamos atentos para que no momento certo saibamos esclarecer e consolar. Porque o tempo nos é dado. O grelo tenro é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, ninguém possa destruir a candeia da esperança. Este é o ensinamento de Jesus. Essa é a proposta da doutrina dos Espíritos. Não é sairmos por aí colocando que a nossa verdade é superior à verdade de quem quer que seja. Não, não é essa a proposta. A nossa proposta é buscarmos a nossa verdade e aprendermos a vivermos com ela.
Eis um dos maiores desafios para o espírito, que está encarnado tanto quanto aquele que já se encontra desencarnado na Terra. Trabalhar em si mesmo a sua verdade diante da realidade da vida. Que Jesus possa nos abençoar, iluminar os nossos caminhos, e vamos, neste momento, fazermos a nossa prece final com grande agradecimento, lembrando a todos os corações queridos com quem nós convivemos e que hoje já se encontram no mundo da verdade, no mundo espiritual. Que nós saibamos endereçar a todos esses queridos corações, afetos de cada um de nós, a verdade que Jesus exerce no planeta que nós habitamos, na condição de guia de todos nós, a fim de que, através do roteiro proposto por Ele, saibamos, de forma sincera e honesta, nos modelarmos conforme o modelo que Ele o é para todos nós. Agradecemos a Ti, Jesus, por todas as bênçãos, e que nunca falte em nós o estímulo de servir, o estímulo de aprender, o estímulo de agradecer, o estímulo de sorrir, o estímulo, às vezes, Senhor, de chorar. Que jamais percamos o estímulo de viver contigo e caminharmos para a luz maior que a Tua verdade nos apresenta, pois que através do Teu caminho, nessa verdade, encontramos a vida. Que a Tua paz nos envolva a todos, que assim o seja.